Nessa noite nós vamos dar continuidade à nossa série expositiva no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos refletir em um trecho mais longo das Escrituras, Atos capítulo 4, verso 32 até o 5:11, um texto que não apenas descreve a igreja primitiva, mas revela o coração daquela igreja. E eu intitulei a mensagem dessa noite da seguinte forma: a igreja entre a verdade e a aparência. E nós vamos caminhar nesse texto em 3 momentos. Primeiro nós vamos ler de 32 a 35, o testemunho de uma comunidade saudável. Depois do 36 a 37, Barnabé, a verdade colocada em evidência. E depois do capítulo 5, versos de 1 a 11, Ananias e Safira, a ameaça da espiritualidade de aparência. Fica tranquilo que até meia-noite você sai daqui, estou brincando, está dentro do nosso tempo, né? A gente vai conseguir cronometrar aqui e vai, com a graça de Deus, discorrer esses versos. Inicialmente, verso 32 a 35, diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E a grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo as necessidades de cada um. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Que o teu Espírito Santo continue falando conosco. Nós queremos ouvir o Senhor, a sua voz. Fala conosco, ou continue falando conosco. Em nome de Jesus, amém. O testemunho de uma comunidade saudável. Na semana passada, nós vimos que Pedro e João, após serem libertos daquela noite de prisão, eles retornaram aos seus companheiros, eles reuniram-se com a igreja, eles se reuniram com os irmãos em Cristo, e ali eles compartilharam tudo o que o conselho, tudo o que aqueles líderes religiosos haviam lhes dito. Depois desse momento de comunhão e de compartilhar das lutas, a igreja orou. E em resposta às suas orações, assim como aconteceu no Pentecoste, os cristãos são novamente agora cheios do Espírito Santo, e o resultado é que eles continuam proclamando a palavra com coragem, mesmo diante das ameaças que os cercavam. Nos versículos que nós lemos agora, Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, ele mostra como a plenitude do Espírito Santo se manifesta na dinâmica e no testemunho daquela igreja. É interessante porque se você voltar um pouquinho ou lembrar de algumas mensagens anteriores, nós já vimos, por exemplo, que logo após o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 2, 42 a 47, que ele descreve algumas características fundamentais que marcavam aquela comunidade e estruturavam a vida da igreja local, uma igreja cheia do Espírito Santo. E naquela ocasião nós vimos que aquela igreja era uma igreja centrada em Deus. E a evidência disso é que ela era centrada na palavra de Deus, era uma comunidade marcada pela comunhão, pelo partir do pão, uma comunidade dedicada à oração, uma igreja comprometida com o cuidado mútuo e uma igreja que testemunha de Cristo. Agora, quando os cristãos eles são novamente descritos como cheios do Espírito Santo, Lucas apresenta uma segunda descrição. Ele descreve como os membros da igreja de Jerusalém viviam e como eles testemunhavam o Evangelho.
E eu quero destacar algumas questões aqui para nós nesses versos iniciais. Primeiro, eles viviam em unidade. Olha o verso 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Apesar da oposição dos líderes religiosos, apesar do crescimento numérico da igreja, os crentes formavam uma comunidade marcada por unidade profunda, um só coração, uma só mente. Eles estavam unidos na sua devoção ao Senhor. É interessante porque essa expressão, um só coração e uma só mente, ela tem uma origem, ela tem um fundamento hebraico, e ela aparece, por exemplo, várias vezes lá em Deuteronômio. Ela está ligada também, por exemplo, ao resumo da lei. Quando Jesus disse, ou Deus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. No contexto da igreja primitiva, esse amor a Deus não ficava apenas na relação com o Senhor. Era um amor que partia de um relacionamento primordial com o Senhor, mas se tornava visível nos relacionamentos entre os irmãos. Eles viviam esse amor de forma prática. Eles cuidavam um dos outros, especialmente dos que estavam em necessidade. E dessa maneira, eles também cumpriam a segunda parte desse mandamento. Não só de amar o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, mas também amar o teu próximo como a ti mesmo. Então eles viviam em unidade. Era uma igreja que, apesar de ter mais de 5.000 pessoas, pessoas diferentes, eles compartilhavam de uma mesma devoção. Eles compartilhavam de um mesmo pensamento. Eles compartilhavam de um mesmo amor. Eles viviam, segundo a descrição aqui, sem egoísmo. Eles viviam com generosidade. Eles demonstravam cuidado mútuo. Olha o verso 32 ainda. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. É importante ressaltar, queridos, e eu já falei isso lá em Atos capítulo 2, que essa abordagem de Atos, ela não descreve um sistema econômico socialista ou comunista, porque talvez você está ouvindo isso e já veio acender um alerta aí na sua mente. Onde ninguém tem propriedade privada, onde ninguém tem posses de bens pessoais e nenhuma exigência da igreja. A igreja está exigindo isso, a partir de agora para ser crente precisa ser assim, ou uma teologia da prosperidade, de barganha com Deus. Você dá a sua oferta, você dá o seu carro velho, que Deus vai te dar um carro melhor. Não era isso. Né? Você dá o seu carro com fé, confiando que você está cuidando dos que são de Deus, e Ele vai, pela fé, te dar um novo carro. Né? Não era isso. Isso é o nosso tempo. Isso é a marca do nosso tempo. E não é a marca da nossa igreja, porque nós não cremos assim biblicamente. O que Lucas está mostrando em Atos dos Apóstolos é algo muito mais profundo. Eles tinham um coração transformado pelo Evangelho. Eles tinham um coração onde alguém pegava a chave do seu carro e falava, esse carro não é meu, esse carro é nosso. Esse carro é para servir a comunidade. Esse carro é para que as pessoas se beneficiem dele. E o compartilhamento dos bens, como eu disse, não era algo imposto, era algo voluntário, era fruto de uma igreja que aprendia ou tinha aprendido a viver em unidade e cuidado mútuo. Olha o que diz os versos 34 e 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda. E não é que eles davam aos apóstolos para a posse dos apóstolos, eles o colocavam aos seus pés, ou seja, sobre a sua administração, que distribuía a igreja segundo a sua necessidade. Não é que eles estavam dando os seus bens aos apóstolos para que eles enriquecessem, não é isso. Era uma venda voluntária, era uma venda esporádica, à medida que surgia necessitados entre eles. Aquela comunidade que se tornou numerosa também tem uma parcela de membros mais pobre entre eles.
e eles criaram uma espécie de fundo comum para sustentar os membros da comunidade. E nesse contexto, os apóstolos tinham a responsabilidade de organizar e distribuir esses recursos de maneira justa, cuidando da necessidade de todos. Eu trabalhei numa empresa, no meu primeiro emprego, uma empresa que era um modelo de cooperativismo espanhol, e essa empresa, que hoje é um dos grandes grupos do país ali da Espanha, era uma empresa que começou por um padre, por um modelo de assistência e ajuda àqueles que estavam necessitados. Né? Eu não estou dizendo com isso que a função do padre é essa. Naquele caso específico, ele ajudou, mas é algo que a igreja contribuiu. Mas eu quero ainda, dentro desse ponto, fazer algumas considerações. Porque você está ouvindo tudo isso e está falando, nossa, pastor, que legal se a nossa igreja fosse assim. Uma hipocrisia, porque nós não vivemos nada disso. E é verdade, não é que nós não vivemos nada disso. É porque eu quero fazer alguns destaques. Porque nós temos uma revelação bíblica mais completa. E o primeiro destaque é uma análise do nosso tempo e o segundo é uma ordenança bíblica. Primeiro, nós vivemos em um tempo de utilitarismo, onde as relações são baseadas em interesse, baseadas naquilo que alguém pode te dar em troca. Nós sabemos que essa igreja é uma igreja que quem não tem moradia, ela constrói casa. Onde você quer ir se você não tem casa? Aí nós perdemos o foco, né? Aí o evangelho não é mais o foco, entendeu? Eu quero fazer uma citação aqui de um pastor, inclusive o presidente da nossa convenção, que ele diz o seguinte, em um texto que eu estava lendo e depois vi o vídeo, que dizia assim, entre aspas, você é muito útil quando diz o que querem ouvir. Você é muito útil enquanto concorda, enquanto está disponível, enquanto satisfaz o interesse dos outros e diz sim para tudo. Mas quando na hora que você fala não, ou o que você diz não é o que o outro gostaria de ouvir, na hora em que você precisa confrontar, na hora que você precisa dizer não, muitos se afastam. Porque nem todo mundo gosta de confronto. Sabe ser contrariado. E consegue ouvir a verdade e ser maduro para não romper relacionamentos. Relacionamentos saudáveis suportam verdades, fecha aspas. Queridos, aquela igreja não era unida por interesse. Aquela igreja era unida pelo evangelho, não era uma comunidade de conveniência. Era uma comunidade formada pelo evangelho. Naquele tempo, você não tinha pensão após o seu marido morrer e você precisar de um amparo, então a viúva ficava desamparada. Naquele tempo você não tinha uma aposentadoria, embora fosse, e a gente reclama do valor e de tudo que nós vivemos no nosso país, mas você não tinha nada disso. E a igreja, com deliberidade, nem sei se é assim que fala, mas com amor genuíno, que eu já inverti toda a palavra aqui, mas com coração alcançado pelo evangelho, de uma forma sem interesse, ela cuidava dos seus. Queridos, a igreja é chamada a cuidar, mas ela não foi chamada a substituir a família. A responsabilidade primeira do cuidado está no lar. Filhos cuidam dos pais. A família sustenta seus membros quando pode. Quando a família falta, quando a família não dá conta, quando falta recurso, quando há abandono, a igreja entra como expressão do amor de Deus. A família sustenta os seus quando pode. E isso, segundo a palavra de Deus, agrada a Deus. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo 5, de 3 a 8. Paulo instruindo o jovem pastor Timóteo, olha o que ele diz: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos,
que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E o que está aí no final da sua Bíblia? É pior que um descrente. Opa! O que é ser igreja, pessoal? É só fazer bondade? É só fazer generosidade? Ou é ensinar você, como igreja, a cuidar do seu pai e da sua mãe? Isso é papel da igreja. Filhos têm o dever de cuidar dos pais na velhice. E os pais precisam parar de sustentar o tempo todo filhos adultos irresponsáveis, que inclusive afastam outros irmãos por causa desse cuidado exagerado. Tem família que os filhos se afastam porque o pai sustenta filho irresponsável, os irmãos não concordam e isso cria um problema dentro de casa. Querido, aquela aposentadoria que é pouquinha que você ganha, não é para arcar com a irresponsabilidade do seu filho em todos os momentos. Se ele pode andar de um carrinho velho e comprou uma BMW, ele que tem o seu nome protestado e não pague a BMW, porque você não tem nenhuma responsabilidade de pagar o carro dele. Isso é pesado, não é? Porque a gente vive numa época de utilitarismo. A igreja precisa fazer. A igreja precisa ensinar primeiro você a ser crente e a cuidar da sua família, a cuidar do seu pai e da sua mãe. Às vezes, você, filho, tem que ir na fila do remédio. Às vezes você vai gastar alguns minutos marcando o exame. Às vezes você vai levar, às vezes você vai pagar o Uber. É responsabilidade do filho. Ah não, o remédio é muito caro, não vamos não. Mas a farmácia dá o remédio de graça. Vá buscar o remédio, infeliz. Tem que buscar, pessoal. Isso faz parte da nossa vida cristã. A minha esposa toma um remédio de alto custo. E com a graça de Deus, o nosso governo cede esse remédio. Ou eu ou ela perdemos 2 horas, uma vez por mês, para buscar o remédio. E se fosse dos pais dela ou dos meus pais? Eu vou pedir para a igreja pagar o remédio? Ou eu vou gastar 1 ou 2 horas buscando o remédio? Entenderam, pessoal? A gente precisa entender que ser igreja sim é participar, mas a igreja ajuda, a igreja participa, mas ela não pode ser conivente, ela não pode ser sobrecarregado com aquilo que uma família não assume. E dizer isso, mesmo quando é duro, é também uma forma de cuidado da igreja. Uma igreja saudável, ela expressa o amor de Deus, mas ela não assume integralmente aquilo que é responsabilidade da família. E de vez em quando eu vou ter que chegar para você e falar assim, quantos filhos você tem? 5. Cadê seus filhos? Um tá... Vamos colocar todos aqui e vamos ver como que a gente pode começar a fazer isso a partir de agora? Porque, filho, o seu pai cuidou de você na necessidade dele lá. Os meus pais cuidaram de 3 filhos e tiveram que se virar a cuidar de 3 filhos. E agora seu pai ficou velhinho, quem tem que cuidar do pai? Você, filho. Isso é responsabilidade. Ah não, a igreja é generosa. Precisa ajudar, precisa. Mas ela ajuda inclusive perguntando, você tem condições. E você precisa pagar o Uber. Você precisa ir lá buscar o remédio. A gente viveu uma questão dessa na nossa família um tempo atrás, onde a mãe da Daísa ficou doente e precisava, já falecida, de um deslocamento.
E aí a segunda vez era novidade, nós levamos, e teve uma hora que eu cheguei para a Daísa e falei, ó, não dá para você avisar para o seu chefe que você precisa acompanhar a sua mãe, e eu avisar para a minha chefe que eu preciso levar a sua mãe. A sua mãe tem uma pensão, tem uma condição, e a gente consegue que ela vá de Uber. Podemos fazer assim? Podemos. A mãe dela pagou o Uber todas as vezes, não saiu nem do nosso bolso. E a gente precisa ter consciência, e se precisar sair do nosso bolso? Naquele momento, poderia ter saído que a gente teria condições de fazer isso. Os filhos cuidam, pessoal. A igreja participa, e participa inclusive orientando. Nós vivemos num tempo que os filhos não têm honrado esses velhinhos, com todo o respeito que eles sabem, que estavam cantando aqui. Não são todos, mas precisa honrar, precisa cuidar. Mas e a igreja? Participa quando a família precisa. Isso faz parte, queridos, de ser igreja. É duro ouvir isso, né, pastor? Porque seria gostoso o pastor falar assim, não, a partir de agora vamos doar tudo, vamos vender nossas casas, vamos trazer os bens para a igreja. Não seria gostoso ouvir isso também, né? Mas eu vou doar os meus bens, a começar em mim, vamos colocar tudo aqui, vamos cuidar. Não! Eu quero olhar de uma forma mais completa. Você e eu temos responsabilidades. Eu tenho um pai e uma mãe vivos, que moram lá em Santa Catarina. Hoje meu irmão está mais perto ali, mas amanhã ou depois, se meu irmão com a sua família vierem para São Paulo e eles continuarem lá, a gente precisa dar uma assistência para eles lá, pessoal. Isso é papel dos filhos. E eu quero chamar a sua atenção para isso. E terceiro ponto, eles testemunhavam o evangelho com poder e eles viviam sobre a graça de Deus. Eles viviam em unidade, não tinha egoísmo, eles cuidavam dos seus, mas eles testemunhavam o evangelho com poder e viviam sobre a graça de Deus. Não era uma ONG, não é um lugar que você faz um cadastro aqui e você vai receber sua próxima moradia. Não é nada disso. É uma igreja que cuidava um do outro, ensinava, e com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Enquanto a comunidade cuidava um dos outros, de forma prática, os apóstolos permaneciam firmes na missão de anunciar o Evangelho. O centro da mensagem era claro, a ressurreição do Senhor Jesus. E esse testemunho era cheio de poder, mas não apenas pela palavra, mas também viviam isso. Aquela igreja não só pregava o Evangelho, ela vivia o Evangelho. Por isso Lucas diz que grande graça estava sobre todos eles. A graça de Deus se manifestava na pregação dos apóstolos. A graça de Deus se manifestava na unidade da igreja. A graça de Deus se manifestava na generosidade do povo. E a graça de Deus se manifestava no cuidado mútuo. Era uma igreja onde comunidade e mensagem, onde mensagem e vida caminhavam juntos. O amor não era só algo falado, era algo real e prático. E ser duro com você, como eu estou sendo aqui nesse ponto, você filho, é uma expressão de amor e de cuidado. Ah, meu carro quebrou. Você usa o seu carro para quê? Você usa o seu carro porque você é Uber. Você usa o seu carro porque você faz entregas de produtos. Nós podemos e devemos, como igreja, reunir um grupo de irmãos e ajudar esse irmão. Agora não, meu carro quebrou, eu uso ele para vir de vez em quando para a igreja, final de semana ir para o shopping com a minha família. Você vai trabalhar mais um pouquinho, e quando você tiver condição, o que você vai fazer? Arrumar seu carro. Isso é uma expressão de cuidado, isso é uma expressão de amor. Mas aquela igreja não fazia e falava só isso, não só ajudava, mas eles também proclamavam o evangelho, viviam em unidade, cuidavam dos outros e testemunhavam de Cristo com verdade. Ser cristão significa viver em união com Deus por meio de Cristo e também união com o povo de Deus, a igreja. A comunhão visível entre os crentes é uma das principais formas pelas quais a nossa fé em Jesus se torna evidente ao mundo. A igreja não era só unida por preferências pessoais,
ou não era unida em torno disso, por gostos ou em torno de pessoas, mas estava firmada no Evangelho, estava fundamentada na verdade de Deus. E essa unidade, e essa forma de viver a igreja, não era produzida por esforço de ninguém. Eles só obedeciam porque era uma dádiva, era um presente do Espírito Santo. Eles estavam tão unidos no Evangelho, que eles estavam dispostos a compartilhar voluntariamente os seus bens, a fim de prover aos necessitados. Eles reconheciam o Evangelho, e eles amavam mais a Jesus do que aos seus bens. Aqui, queridos, é um desafio para uma sociedade individualista e materialista, onde cada um vive para si, onde cada um protege o que é seu, onde a nossa vida é medida pelo que possui, mas Deus deseja nos transformar e fazer de nós uma comunidade menos centrada em nós, desculpa a redundância, mas mais comprometidas uns com os outros, onde o outro importa, onde o amor se torna visível, e nós saímos da lógica do egoísmo para viver o Evangelho. Mas nós fazemos isso para a glória de Deus. Imagina você. E existem muitos relatos, nós temos patrimônios, inclusive na nossa denominação, que foi feito dessa forma, onde uma pessoa doou aquilo que ela tinha para a igreja do Senhor. Imagina você chegar e falar assim, pastor, ou liderança da igreja, eu vou explicar a diferença do pastor da liderança da igreja, o que eu quero dizer. Eu tenho 2 carros, eu não preciso de 2 carros, eu quero doar um carro para a igreja. O problema é que a gente vive num tempo onde isso vai gerar uma desconfiança. Não, vai doar para o pastor. Não, vai doar para a igreja. O pastor da igreja, ele é um servo de Deus, que vive e é remunerado de acordo com as posses que a igreja combinou com ele dentro de um sistema bíblico, mas ele não tem nada além disso. Se o cara chegar e doar para a igreja, ele está doando para quem? Para a igreja. O carro tem que ir para nome de quem? Do pastor? Da igreja. Só que o problema é que a gente vê pastores ostentando uma vida que não deveria ter ostentado. Eu estava vendo esses dias, não sei a veracidade, só estou citando aqui o que eu vi, o luxo de um pastor de não sei nem de onde, da festa de 15 anos da sua filha. Onde talvez a maioria dos irmãos são pessoas simples, e ele ostentando algo que não cabe. Brinquei ontem, hoje de manhã a gente, 3 meninas em casa com cabelo, pessoal, é complicado, eu sou careca, né? Hoje de manhã a gente saindo de casa, se arrumando, aí um barulho do helicóptero. Eu brinquei com as meninas, ela tá parando um helicóptero lá no campinho de futebol para pegar a gente, para levar a gente para a igreja. Não cabe isso, pessoal. Em alguns momentos, dependendo do porte da igreja, da agenda do pastor, até cabe em algum momento ou outro, mas essa não pode ser a vida. O pastor não é popstar, o pastor é um servo. E aquilo que você faz é para a igreja do Senhor. O pastor precisa ajudar a igreja a ter essa visão de que é para o Senhor. E é do Senhor. E aqueles irmãos tinham isso. E agora olha que interessante, eu falei que ia dar tempo e vai. Barnabé é uma evidência de tudo isso que eles estão contando para nós. Olha o verso 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Depois de descrever o testemunho, a vida, a dinâmica daquela comunidade cristã, Lucas agora dá um exemplo. Lucas apresenta uma pessoa, na verdade ele introduz, como nós veremos aqui, uma pessoa. José, chamado Barnabé. Um levita, natural de Chipre, uma ilha do Mediterrâneo, onde alguns judeus viviam ali naquela época, e alguém que mais adiante vai ter um papel fundamental na história da igreja. Na vida de Saulo, na vida do João Marcos, no avanço missionário. José era um nome muito comum naquela época, né? Nada como se não fosse hoje também, né? E por isso ele recebe um apelido.
E esse apelido não era algo aleatório. Barnabé significa filho do encorajamento. Alguém que exorta, alguém que anima, alguém que fortalece. O nome dele já revela o seu caráter. Talvez ele tenha ido ali até Jerusalém, não podemos afirmar isso, porque o seu primo João Marcos estava lá, sua tia Maria, mãe de Marcos, morava ali. E se você está ficando velhinho que nem eu, né, talvez você se lembre daquela canção antiga. Não fica bem, a gente passa bem, e o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso. Vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre. Chega. Também chamado de José das Consolações. Mas olha o que diz. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé. Homem de Deus. Esse era o caráter desse homem. No meio daquela comunidade, Lucas pega e fala, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Tem o Barnabé. Ninguém está idolatrando o Barnabé. Nós só estamos falando da vida do Barnabé. Ele vendeu os seus campos. E é interessante você falar, levita ter campo, provavelmente tem uma discussão ali, eles tinham algo fora da terra deles. Naquela época eles perderam um pouquinho essa prática, podem ter perdido, e ele vai lá e ele coloca nos pés dos apóstolos. O fato é que ao perceber as necessidades e a prática da comunidade, ele vende uma propriedade que ele possuía. Provavelmente, como eu disse, em Chipre, e entrega o valor aos apóstolos. Algo que não era obrigatório, algo que era uma prática comum da igreja para sustentar os necessitados. E Lucas então está introduzindo um bom exemplo. Alguém que vai ter um papel fundamental na vida de Paulo. Alguém que, como eu disse, vai investir na vida de João Marcos. Mas ele é um exemplo positivo dentro da comunidade. Estão vendo tudo isso que eu estou falando? Olha um bom exemplo, pessoal. Alguém cuja motivação era ajudar pessoas e demonstrar a prática, o amor de Cristo. Como é lindo isso na igreja, queridos. Porque Barnabé foi um exemplo de cristão dentro da sua comunidade de fé. Como nós precisamos de Barnabés nos dias de hoje, não é verdade? Gente que não vive presa aos seus bens, gente sensível às necessidades, gente disposta a agir, gente que se alguém fala que está com frio, tira a sua blusa e dá. E isso é dádiva de Deus, é dom que Deus deu para alguns. E é generoso, é cuidadoso, é desprendido. Gente que demonstra o amor de Cristo na prática. Pessoas que vêm, pessoas que se importam, pessoas que fazem alguma coisa. Gente comprometida com o reino de Deus. Agora vamos fechar a história. Terceira parte da história. Viu como vivia a comunidade? Viu um exemplo de um homem de Deus na comunidade? Agora nós vamos ver o exemplo negativo de Ananias e Safira. Atos 5, de 1 a 11. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Legal? O que eles fizeram? A mesma coisa que Barnabé. Venderam a propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante ele levou e colocou ao pé dos apóstolos. E então, perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-o para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher. Sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo.
Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Uau! Dá um filme, não dá? Aquela comunidade cheia do Espírito Santo também estava sendo atacada por Satanás, queridos. O objetivo do inimigo era paralisá-la. Eles já haviam enfrentado a oposição dos líderes religiosos, mas agora o ataque não vem de fora. Vem de dentro da própria igreja. Ananias e Safira, embora fizessem parte daquela igreja, eles eram diferentes daqueles cristãos descritos no capítulo 4. É interessante, queridos, que a gente espera ataques, e nem todo o ataque vem de fora. Alguns nascem dentro da igreja. Alguns tentam calar a igreja nesse momento. E é a hipocrisia aqui que a ameaça da espiritualidade daquela igreja, de uma espiritualidade de aparência. Nem todo ataque vem do mundo. Alguns vêm ataque de dentro da igreja. Eu compartilhei no meu post essa semana, ou ontem. Igrejas que machucam seus pastores, uma coisa assim, mas nem uma indireta, pessoal. Quem me conhece aqui sabe que se eu precisar falar, eu vou chamar os líderes e vou conversar. Mas os ataques vêm, às vezes, direto de dentro da igreja. Um homem chamado Ananias, junto com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade, assim como Barnabé também fez. Ele reteve parte do valor para si. Eles combinaram isso e ele levou apenas uma parte, colocando ao pé dos apóstolos. A mentira aqui, pessoal, não é financeira. Aqui mostra caráter. Eles deram parte dizendo que estava dando tudo. Então Pedro confrontou, dizendo que ele havia permitido que Satanás enchesse seu coração para mentir ao Espírito Santo. Só que aquela cultura não era utilitarista. O Ananias não foi embora porque foi confrontado, não. Ali Deus está agindo de uma forma mais rápida, ou vamos chamar assim, né? Não que ele haja devagar, né? E aí ele diz: você não estava mentindo aos homens, você está mentindo a Deus. E ao ouvir isso, Ananias caiu morto. Cerca de 3 horas depois, nós lemos aqui, chega Safira, sem saber o que havia acontecido, né? E aqui o sepultamento muito rápido é porque eles perceberam que foi um juízo de Deus, né? Pedro perguntou se aquele havia sido o valor total da venda, e ela confirmou. Então ele confrontou por ela ter concordado na tentativa de enganar, e o Espírito do Senhor, naquele mesmo instante, ela também caiu morta. Queridos, Ananias e Safira desconsideraram a Deus e pecaram. Aqui, você vai falar, o pastor vai falar sobre dízimo. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de fraude. É um ato ou uma ação ilícita, ou um dito com intenção de enganar ou de prejudicar alguém. Ele queria que a igreja estivesse acreditando que ele estava doando todo o dinheiro para agradar a Deus. Tem um exemplo do Barnabé. Mas aqui também tem Ananias e Safira. Só que aqui é uma fraude. Aqui é uma mentira. Aqui tem alguém que engrupiu uma parte. Por isso eles sofrem um julgamento divino com efeito imediato. Eles mentiram a Deus, eles foram hipócritas. E Deus julgou o pecado com severidade e tratou de forma radical. Ele tirou a hipocrisia do meio daquela igreja. Ele preservou a sua igreja. Você fala, pesado isso, pastor, pesado, mas Deus é Deus. E nas Escrituras nós vemos alguns casos semelhantes. Eu vou dar 2 aqui. Você deve estar lembrando de alguns. Quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú,
apresentam fogo estranho perante Deus, Deus os atinge e eles morrem instantaneamente. Levítico 10, de 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam o fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Você vai lembrar que depois que Israel, ou quando Israel estava entrando ali, naquilo que seria ali no começo da entrada da terra prometida, lá no livro de Josué, capítulo 7, nós vemos o caso de um carinha chamado Acã. Deus deu uma ordem clara, tudo que fosse conquistado em Jericó deveria ser consagrado a Deus, nada poderia ser tomado para uso pessoal. Acã viu alguns objetos de valor, cobiçou, tornou para si, escondeu. Israel é derrotado na batalha seguinte, porque havia pecado no meio do povo, e quando o pecado é revelado, Acã confessa o que havia feito, mas as consequências já estavam estabelecidas. Ele e sua família foram executados. Irmãos, graças a Deus, que Deus é gracioso e paciente conosco. Mas o texto que eu abri o culto foi proposital, porque Deus é santo, e Deus deve ser adorado como Ele é, Ele deve ser contemplado com reverência e admiração, e diante da santidade de Deus, Ananias e Safira sofreram o juízo. E isso gera na igreja, verso 11, um grande temor apoderou-se da igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. E é a primeira vez que a palavra igreja vai ser apresentada aqui de uma forma mais contundente em Atos. Todos os que ouvem a respeito de Ananias e Safira percebem o juízo de Deus e que Ele pune aqueles que o colocam à prova. E eles estão vendo as mãos de Deus nesses acontecimentos. Queridos, esse texto nos confronta profundamente. Porque o problema de Ananias e Safira não é sobre dinheiro, e não é um problema que ficou no passado. Ele continua sendo uma ameaça real dentro da igreja de hoje. Vivemos dias em que é possível parecer espiritual, falar e agir como crente, servir na igreja, mas ainda assim viver uma vida só de aparência. Talvez ninguém esteja vendo, talvez a liderança não perceba, mas Deus vê e Deus conhece. Esse texto, ele fala da realidade da igreja, mas ele também fala da realidade do pastoreio, queridos. Nós pregamos, cuidamos, acompanhamos e muitas vezes tratamos todos como ovelhas. Mas a própria palavra de Deus mostra que nem todos são. Há ovelhas, algumas maduras, há ovelhas, algumas imaturas, há ovelhas, algumas lutando contra os seus pecados, mas ainda assim ovelhas. E são essas que nós pastoreamos, são essas que nós cuidamos, mas também há lobos. Há joio no meio do trigo. Isso não é novidade, já estava acontecendo em Atos dos Apóstolos. E falando humanamente, seria muito mais fácil, queridos, se existisse um bip espiritual na porta da igreja. E chegasse alguém ali, como o irmão Hélio, o irmão Félix apareceu ali agora. E dissesse assim, esse é a ovelha. Pipipi, 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 ovelha. Mas aí eu entrasse um outro e fizesse, bé, bé, lobo. Não, lobo não faz isso, lógico. Bode, joio. Seria muito mais fácil, queridos, se isso acontecesse na porta da igreja. Se isso mais fácil acontecesse nos nossos relacionamentos como igreja. É aquela porta do banco que você entra lá, detector de metal, tira o que está aqui, porque isso não pode entrar no banco. Seria mais fácil se na igreja fosse assim, vamos trabalhar com essa ovelha, vamos caminhar porque é ovelha. Isso facilitaria muito o trabalho pastoral, vocês não têm ideia, mas Deus não nos deu esse bip. Porque o chamado pastoral, o chamado da igreja não é classificar pessoas.
é pastorear com fidelidade a Deus. E ainda que o pastor não veja, ainda que a igreja não perceba, Deus vê. Porque diante de Deus, nada fica oculto. Queridos, isso é ser igreja. Igreja é ovelhas, é pastoreio do Senhor, é rebanho do Senhor. Mas vai ter gente que não é ovelha. Porque eu já falei aqui várias vezes, viver a igreja hoje é gostoso, pessoal. Oh, vamos lá no Semucan com 60 a mais. Oh, quem não quer ir no Semucan com 60 a mais? Vamos lá comer uma tortinha da irmã Nélia. Levar o pastelzinho. O povinho que come mal esses velhinhos da nossa igreja, hein? Comer um pastelzinho no café da manhã. Vamos lá, pessoal, vamos, é gostoso. É gostoso ir no Hop Hari com os jovens. Oh, que gostoso. Só eu que não gosto, mas eles amam. Eu gosto de ir. Tem que fazer os 40 a mais, né? Mas é bom viver a igreja, pessoal. Encontro de casais, jantar dos namorados, nós vamos lançar aí daqui um pouco. Jantar dos namorados, ó que gostoso. Você vai no encontro de casais sendo namorado. Ser igreja é bom, pessoal. E por isso que começa a entrar. O povo cuida, o povo ama, o povo abraça, o povo trata bem, o povo presenteia, o povo leva para casa, o povo, eu estou falando de uma forma genérica aqui, o povo cuida, e isso começa a entrar coisas que muitas vezes tiram o foco da igreja. E desse monte de coisa que entra na igreja, entre as mais diversas coisas, entre as ovelhas imaturas, entre a gente centrada em si mesmo, mas também entra lobo, também entra bode, também entra joio no meio do trigo. E a igreja precisa estar alerta a isso, queridos. Eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem, porque nós vimos o retrato e o testemunho de uma igreja saudável. Uma comunidade marcada pela unidade, pela generosidade, por um testemunho vivo do Evangelho. Eu te chamei a atenção para esse mundo que nós vivemos utilitarista, a gente tomar cuidado com isso. Te chamei a atenção da sua responsabilidade, porque a Bíblia nos ensina isso como pais, cuidar dos seus filhos, e como filho, cuidar dos seus pais. Nós vimos o exemplo de Barnabé, um homem que não apenas fazia parte da igreja, mas era uma evidência prática, vivendo de forma coerente com aquilo que a igreja estava vivendo. Mas essa igreja não estava isenta de batalhas. Ela enfrentou ataques externos por meio da oposição e perseguição, mas também ataques internos. E esses são mais sutis, são mais perigosos, porque eles buscam corromper a essência da igreja. A história de Ananias e Safira revela um perigo real de uma espiritualidade de aparência. Quando se busca aparecer diante dos homens, em vez de ser verdadeiro diante de Deus. Está aqui o Barnabé, mas está aqui o Ananias e Safira. Aqui é um homem de Deus, aqui é uma fraude. Aqui é um lobo, aqui é um joio, aqui é um caráter não transformado. Quem julga isso, pessoal? O próprio Deus que tudo vê. E sabe como isso se evidencia do próprio Deus que tudo vê? São os frutos. Tem gente que tem 10 anos de convertido e durante 10 anos passou por 10 igrejas. E aí o problema era o pastor da igreja 1, o segundo problema era o diácono da igreja 2, o terceiro problema era a teologia da igreja 3, o quarto problema era a falta de cuidado mútuo da igreja 4, o quinto problema, e aí você pode imaginar todos, aí você olha para a vida desse indivíduo, e você vai ver que ele já está no seu segundo, terceiro casamento, é um cara corrupto dentro da sua empresa, é um cara que não revela nenhum caráter de Deus. O problema está onde, pessoal? No coração de alguém que não foi transformado pela graça de Deus. Está na igreja, mas não é ovelha. E como que a gente sabe? A vida. O problema é só a igreja. O problema era o pastor, o problema era o diácono, o problema era o irmãozinho X, o problema era a falta disso, ou o problema era uma vida não regenerada.
E aí ele está no segundo, terceiro casamento. E o terceiro casamento já está indo para o buraco. E o problema é sempre os outros. A pergunta para nós é como está o nosso coração e a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Nós somos uma comunidade que vive em unidade. Nós temos cuidado um dos outros de forma concreta. Nosso testemunho é coerente com aquilo que professamos. Que tipo de cristão estamos sendo? Alguém que vive o evangelho como Barnabé? Ou alguém que apenas aparenta uma espiritualidade? Queridos, que Deus, com todo o temor, que Deus nos livre de uma fé superficial e nos conduza numa fé sincera diante dele. Porque nós somos uma comunidade de pessoas. Esse povo de Deus, chamado por Deus, para refletirmos a sua glória e para espalharmos o evangelho a todos os povos. Como que a gente reconhece uma ovelha, queridos? É aquele que entra na igreja, porque foi alcançado pela graça de Deus. E ele sabe que agora ele faz parte de uma comunidade de pecadores, mas que são regenerados, nasceram de novo, e que são a partir de agora inconformados com seu pecado. Menti uma vez, eu confesso, eu peço perdão, Deus queira que você não tenha o julgamento de Ananias e Safira, né? Mas Ele vai te dar a chance de você confessar, pedir perdão, porque nós somos agora inconformados com os nossos pecados. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte desse ajuntamento, nós somos comprometidos com Cristo, nós estamos comprometidos uns com os outros, nós somos comprometidos em ser um referencial da verdade do Evangelho, nós estamos comprometidos com a evangelização desse mundo, nós estamos comprometidos com o propósito de glorificar a Deus, e aí você pode fazer, ovelha, passou no sensor. Lugar de gente imperfeita, mas que recebeu uma nova vida em Cristo e está sendo transformada a igreja de Cristo. Ovelhas do Senhor Jesus. Que lindo isso, queridos. Porque lugar de ovelha é lugar onde tem o pastoreio do Supremo Pastor. Eu sou um pastor ralé, muito ralé, mas aqui você tem um pastor soberano e supremo que te colocou no aprisco dele. E ele, como esse pastor supremo e soberano, que vê todas as coisas, ele tem um censor, entre aspas. Ele sabe quem é o lobo, ele sabe quem é o bode, ele sabe quem é o joio, e ele falou que ele tiraria no tempo oportuno. Então o que a gente faz, queridos? Vive igreja, ensina a igreja, pastoreia a igreja, confronta a igreja. Você não tem filhos? Por que seus filhos não estão cuidando de você? Nós vamos te ajudar agora, mas vamos conversar com os filhos para te ajudar. Isso é ser igreja, queridos. E aí você não vai embora procurando outra igreja para contar sua historinha para outra igreja. E aí talvez o outro pastor é o mais legalzinho porque não te confrontou com a verdade. E aí você vai lá e fala assim, legal, aqui a igreja cuida de mim. Mas aí os seus filhos continuam sendo irresponsáveis. Você continua dando a sua aposentadoria sofrida para pagar a BMW do irresponsável. E o evangelho não está mudando a sua vida e a sua casa. O que eu faço com meu filho irresponsável, pastor? Dobro os joelhos e deixa o nome dele ir para o SPC. Se você ajudou uma, duas, três, e ele é um irresponsável, deixa ele sofrer a consequência da irresponsabilidade dele. E cuida, vai buscar o seu remédio. E aí vai lá assim, pastor, meu filho não vai buscar, e aí nós vamos. Se eu não puder, tem irmãos aqui queridos que vão, e eu tenho certeza disso. Tem gente que vai dar o carro, tem gente que vai tirar do bolso e vai pagar o Uber. Mas ainda assim, nós vamos continuar falando. O seu filho é um adulto irresponsável. E você não tem mais responsabilidade
de arcar sobre a irresponsabilidade. É responsabilidade de arcar sobre a irresponsabilidade deles. Porque a nossa esperança, queridos, não está no homem. A nossa esperança está na graça de Cristo. E é lá que a gente recebe essa nova vida. É lá que a gente recebe perdão para os nossos pecados. É lá que a nossa hipocrisia é perdoada. Porque Jesus não morreu por gente perfeita. Jesus morreu por pecadores como eu e você. É nela que há graça para transformar o nosso coração. É nela que há graça para alinhar a nossa vida com a verdade e nos ensinar a viver um evangelho de verdade. É na cruz de Cristo. E é lá que Ele pega as ovelhas desgarradas do Senhor. Porque não é lobo, porque não é bode e porque não é joio. E Ele coloca no aprisco do Senhor. Porque todos nós andávamos desgarrados. E cada um andava pelo seu caminho. Mas o Senhor em Cristo nos abraçou, nos alcançou, nos transformou. E é ali que a gente está vivendo uma nova vida, queridos. Uma vida de verdade. Para pregar esse evangelho, para anunciar. E aí eu quero chamar você a ter um compromisso verdadeiro com a igreja do Senhor. Quando alguém chegar para você e, como eu disse, perguntar, cadê seu filho? Você ser verdadeiro e dizer, meu filho não cuida de mim. Mas é um crente, mas não cuida de mim, pastor. E aí nós vamos chamar o filho e falar, por que você não cuida do seu pai e da sua mãe? Porque meu pai e minha mãe dão dinheiro para o meu irmão irresponsável, para minha irmã irresponsável, para o meu tio irresponsável, para minha avó irresponsável, sei lá. E aí a gente se afastou por conta disso. E aí a gente começa a tratar. E as máscaras começam a cair. E a gente começa a perceber o quão imperfeito nós somos. E o quanto nós carecemos do Evangelho de Cristo Jesus. E aí, se você é ovelha, você tem um supremo pastor que te incluiu no rebanho dele. E ele vai cuidar de você. Agora, se você é lobo, se você é bode, se você é joio, por mais que você tente penetrar aqui dentro, por mais que você tente ganhar espaço, frutos no meio do trigo, ou, não sei, o irmão Luiz me corrige depois, não é frutos, mas é um matinho crescendo no meio do trigo ali. Aquele que tudo vê, ele olha para mim e para você e fala, eu estou cuidando da minha igreja. E eu estou purificando a minha igreja. Para fechar, naquele momento que os filhos de Arão são fulminados, oferecem fogo estranho, Deus estava marcando algo novo para o seu povo. Naquele momento que Acã comete aquela injustiça e faz e desobedece a Deus, Deus estava conduzindo o povo dele para uma terra. E naquele momento que Ananias e Safira fazem isso, a igreja de Deus estava ganhando a graça. Por meio da graça estava ganhando a visibilidade no meio do povo. E Deus purifica. E Deus tira na raiz para que o evangelho seja propagado com verdade. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser